tudo bem? Muito boa noite para você, boa noite Goiás. Nós estamos chegando com mais um programa. No programa de hoje, a gente sempre diversifica a nossa pauta. No programa de hoje a gente vai falar, claro, vamos falar um pouco de política também. Afinal de contas, ela faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. E como eu costumo dizer, há muito tempo, até a aguinha que está nesse copo aqui passa por uma ação política. Então é bom que você, telespectador, entenda bem essa questão e você se informe cada vez melhor sobre política, seja de que lado for, de que jeito for, mas daqui você tira a sua própria opinião sobre o fazer político no nosso país, em particular aqui no estado de Goiás. Tá bem? Vamos falar de política, mas vamos falar também de outros assuntos que foram propostos pela nossa convidada, que está aqui no programa de hoje, que tem muito interesse público. Tem muita gente que consome o tal do cigarro eletrônico, achando que está fazendo uma grande vantagem, deixando de fumar aquele cigarro convencional. Está enganado quem faz isso, porque o cigarro eletrônico ele faz um efeito muito mais danoso no organismo do que aquele cigarro tradicional. Quem vai explicar isso para a gente e falar também sobre um projeto dela que visava equiparar diabetes tipo 1 a um tipo de deficiência, a fim de proporcionar às pessoas que têm esse tipo de diabetes, proporcionar a essas pessoas condições melhores, né, de sobrevivência. Enfim, foi um projeto aprovado na Câmara dos Deputados, depois aprovado pelo Senado também, e chegando às mãos do presidente Lula, foi vetado. Quem vai explicar então tudo isso para nós é a deputada federal, que fazia já algum tempo que não vinha ao nosso programa, estava com saudades dela, deputada federal Flávia Moraes, do PDT. Tudo bem, deputada? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que nos acompanham. Tudo bem? Prazer estar aqui com você. Maravilhoso. Prazer recebê-la, né? Igualmente. Há um bom tempo, né, que eu não a via, mas acompanhava à distância o seu trabalho lá em Brasília, sempre representando em Goiás. Está em qual mandato agora? Sexto. Sexto mandato como deputada? Exatamente. Federal 4, eu fui 2 vezes deputada estadual aqui na Assembleia. A senhora está há um quarto de século, então, já no plenário. Exatamente. Já fez muita coisa. Temos aí uma história já. Tem muita história? A senhora vai contar para a gente, então, logo depois da vinheta. Mas antes eu quero mais uma vez lembrar você, telespectador, que esse programa, o Boa Noite Goiás, ele tradicionalmente é exibido às 19h30 até 20h30. Mas em função da transmissão dos jogos do Campeonato Goiano de Futebol, os jogos começam nesse mesmo horário, priorizou-se a transmissão do jogo para que você, telespectador da TV Brasil Central e também da TV Assembleia Legislativa, possa ter essa diversificação também na nossa grade para que você possa assistir na sua casa. Quando terminarem os jogos, a gente volta para o horário normal. Enquanto isso, a gente está gravando o programa, ele está sendo gravado, não é ao vivo, e eu não vou ter como receber aquela tradicional participação sua através do nosso WhatsApp. Mas logo, logo a gente retoma isso. E eu faço convite também para a deputada voltar em um desses programas ao vivo para conversar não só comigo, mas diretamente com o telespectador também. Tá Será certo? ótimo. Tá bem, com senhora certeza, Virá? estaremos aqui, Paulo. Que bom. Então, fique ligado, é só a vinheta, 10 segundinhos e a gente já volta. Muito bem, já estamos voltando, então estou aqui hoje com a deputada federal Flávia Moraes, que é do PDT, ela que integra lá na Câmara dos Deputados a Comissão de Saúde e também coordenadora da Comissão de Obras Públicas Paralisadas e Inacabadas no país. Sobre esses assuntos a gente vai falar daqui a pouco, mas antes, a tal da política, né, deputada? A PDT vai bem? Lá em Brasília é da base de Lula, aqui em Goiânia, aqui em Goiás é da base de Caiado. Como é que é equilibrar essas duas situações? Bom, na verdade, o PDT é um partido que tem história, né? Nós temos aí um respeito muito grande pela história do PDT, com um quadro muito qualificado de parlamentares lá na Câmara Federal, participando, assim, de forma muito ativa de todos os debates e com pautas históricas muito relevantes, como a educação, o trabalhismo, a defesa dos direitos da mulher, dos povos originários. E a gente tem muitas bandeiras. Aqui em Goiás, de forma um pouco mais
forte também em defesa da saúde. A gente tem um trabalho muito forte aqui do PDT na área da saúde, através das nossas lideranças, das nossas representações e também do trabalho do presidente do partido, nosso deputado estadual, doutor George, né? Então, um trabalho que a gente já faz há muitos anos e que com certeza... Seu esposo, né? Seu marido. Exatamente. E é um trabalho que realmente tem trazido essa pauta através dos nossos mandatos, eu na Câmara Federal, ele na Assembleia Legislativa, para discutir muito, falar muito sobre saúde. Inclusive, nós vamos falar aqui um pouco sobre algumas ações, alguns projetos que nós temos nessa área, algumas atuações. E a gente sabe aí da importância, né, que o PDT tem como partido, como modelo de um partido que tem as suas ideias, que tem participado de debates muito relevantes para o país. O PDT integra, para deixar bem claro, a senhora que vai explicar para a gente. Tem a ala à esquerda, tem o centro e tem a ala à direita. Onde é que o PDT está na sua avaliação e no seu desempenho lá dentro da Câmara dos Deputados? E aí nós estamos perguntando do PDT de Goiás? Lá em Brasília. Porque aqui e dentro do partido a gente tem tendências mais radicais, mais moderadas, e eu me considero nem de esquerda nem de direita, eu falo que eu sou para frente. Né? E a gente quer ver o Brasil saindo, exatamente, saindo dessa polarização. Né? Eu vejo e trabalho como política, como agente pública, como política, para que a gente possa sair dessa polarização, para que a gente possa trabalhar e debater os temas que são importantes para o nosso país. Né? Muitas vezes essa radicalização, essa condução de todos os temas dessa forma, ou é direita ou é esquerda, muitas vezes atrapalha a discussão da essência, do que realmente precisa ser discutido e da busca das soluções que a gente realmente precisa ter para resolver os grandes problemas, os grandes desafios que nós temos no nosso país. E, aliás, faz tempo que o país não enfrenta tanto desafio como agora. Inclusive, se pode medir isso através das pesquisas que têm sido divulgadas nos últimos meses e que a cada pesquisa mostra a desaprovação do governo de Luiz Inácio Lula da Silva por parte da população. Quer dizer, está caindo, está em queda livre cada vez mais, a população está cada vez mais insatisfeita, ao ponto, inclusive, de os próprios políticos, claro que não se pode generalizar, mas muitos políticos evitando, inclusive, esse contato, né, com o governo central, ainda que faça parte da base dele. Isso acontece com o PDT? Ou o PDT está fechado com o Lula nesse momento extremamente difícil e adverso para ele? O PDT, a nível federal, a nossa bancada, ela sempre tem tido um posicionamento independente. Né? Então, sempre o PDT discute, ele diverge em alguns momentos e ele tem trabalhado assim, de uma forma muito responsável em relação aos grandes temas do nosso país. Acompanha, às vezes, o governo, como outros partidos fazem também. E tem olhado muito o tema, a causa, para que ele possa definir e decidir as suas votações. Em alguns momentos ele libera, porque sabe das diferenças que a gente tem dentro do próprio partido em relação a alguns temas. E cada votação é uma composição diferente, dependendo do assunto. É difícil a gente criar aqui uma regra geral, um posicionamento único em relação às votações e aos direcionamentos que o PDT tem tido lá na condução dos trabalhos legislativos lá do Congresso Nacional. A senhora está sentindo alguma dificuldade em defender o governo de Lula nesse momento, diante dessa situação difícil que ele está enfrentando? Alguns momentos, sim, né? Em algumas questões, né? Inclusive nós vamos falar daqui a pouco sobre os vetos, né? 2 vetos que nós temos. Já posso entrar nesse assunto? Pode daqui a pouquinho? Sim, complete primeiro o seu raciocínio, por gentileza. Então, alguns momentos nós temos divergido, mas nós reconhecemos, né, os esforços do governo, nós reconhecemos as dificuldades que nós temos, tanto pelo cenário mundial, que acaba influenciando o nosso país, principalmente quando a gente fala de economia. Nós reconhecemos as dificuldades que, às vezes, essa radicalização que move, às vezes, o sentimento da população, às vezes, cria na condução de ações e programas
do governo. Então, a gente sabe que existem os desafios, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que existem também algumas posições e desgastes desnecessários, né? Então, a gente trabalha tudo isso com muita responsabilidade, sempre colocando o interesse da população em primeiro lugar. Para nós não tem lado A, lado B, grupo A, grupo B. O que nós colocamos sempre diante das nossas decisões é justamente o interesse do nosso povo brasileiro. Tá bom, mas eu não quero ser insistente, mas só para ter uma visão mais clara, Lula trocou, por exemplo, o chefe dele da SECOM, da Secretaria de Comunicação, o secretário de Comunicação, que é o Sidônio Palmeira. Foi uma boa troca, na opinião da senhora? A partir da troca, porque Lula estava preocupado visivelmente, claramente, abertamente, com a queda dele, que já se desenhava já naquele momento, e a partir da entrada de Sidônio, a queda não se estancou, ela continua ocorrendo cada vez mais. Foi uma boa troca? A senhora acha que... O que é que tem errado? Muita gente fala que Janja, inclusive, é uma péssima companhia para Lula, pelo menos na situação política. Que visão a senhora tem? Na verdade, eu acredito que o governo ele precisa ter, é claro, tranquilidade com a sua equipe de comunicação, confiança e estar se sentindo bem com o trabalho que está sendo feito. Talvez, eu acredito que tenha, sim, algumas falhas na comunicação, mas me preocupa o fato do governo achar que os problemas que o governo tem hoje são só de comunicação, porque eu vejo que é muito mais do que isso. Os desafios que o governo tem é muito mais do que comunicação. Então, a gente precisa avaliar com mais autocrítica, né? A gente precisa entender com mais transparência as falhas e tentar resolver os nossos problemas encarando de frente. Então, não é a comunicação que vai resolver o problema. Eu acredito que a gente precisa mexer aí naqueles pontos que estão aí preocupando muito a nossa população, por exemplo, o custo dos alimentos, né? Então, isso aí é uma realidade, isso aí é um fato. E contra isso não é a comunicação que vai mudar, né? O que a gente precisa fazer na política econômica, o que a gente precisa fazer, subsidiar alguns alimentos, o que a gente precisa fazer para... E é claro que a gente sabe que esses problemas nem sempre são só da política econômica nacional, podem estar vindo aí dessa guerra comercial, dessa política econômica mundial, que pode estar repercutindo no Brasil, mas o Brasil precisa ter uma estratégia para enfrentar isso, ele tem que dar uma resposta. Então, de qualquer forma, é preciso pensar e repensar, identificar quais são os problemas, aonde que eles estão, né, para que não se tenha essa percepção de que a falha é só da comunicação. Agora, existem aí ações, programas acontecendo que precisam ser divulgados, às vezes não estão, e isso pode ser sim um ponto, uma parte, mas a gente tem aí muitos problemas, né, principalmente de reconhecimento da gestão federal pela população. Nós temos aí gargalos muito grandes, eu falo porque eu acompanho de perto na área da saúde, né? Então a gente sabe da dificuldade, a gente sabe que os desafios são grandes e que nós precisamos avançar em muitas áreas, em muitas pautas. A medicina, a saúde, ela vem avançando na tecnologia, no acesso, mas a gente precisa garantir, né, tratamento, medicamento, a gente precisa trazer mais equidade, que todo o país, em todo lugar do país, a gente tenha acesso. Hoje, nossa preocupação grande com a questão do câncer, previsão do INCA, Paulo, para esse ano, mais de 700 mil novos casos de câncer no Brasil. Desses, 40% estão sendo descobertos já no estágio avançado. Então, a gente sabe que isso aí é um problema muito sério, né? É uma questão que a gente poderia trabalhar fortalecendo a atenção básica, melhorando a questão da prevenção, dando acesso para que as pessoas façam os exames de prevenção, para que a gente pudesse tratar isso no começo e evitar mais sofrimento para o paciente quando ele descobre já no estágio avançado, também mais custo para o sistema, que acaba tendo que investir muito mais no tratamento da doença no estágio avançado. Então, assim, esse é um ponto, né, que a gente vê que é uma preocupação grande nossa. Nós aprovamos no ano passado a Política Nacional
né, do câncer, que está para ser regulamentada através de algumas portarias, algumas já estão elaboradas e a gente tem acompanhado e cobrado isso, mas assim, é urgente que a gente possa trazer algumas respostas, e aí que eu falo que a gente perde tempo, Paulo, nesse debate, sabe, esquerda, direita. Direita, esquerda, quem foi preso, quem vai ser preso, como que vai acontecer, sabe, isso aí para mim é uma perda de tempo. Acho que o Brasil precisa focar. Nós temos muitos parlamentares preparados, nós temos muitos técnicos que subsidiam, a sociedade civil organizada através das entidades que subsidiam esses debates. E nós precisamos colocar todo mundo na mesa, gastar o nosso tempo buscando soluções, porque são problemas graves, problemas sérios que a gente precisa resolver. A senhora é muito ligada à saúde, muito preocupada, né, com a questão da saúde. Eu quero, para a gente fechar esse assunto nacional, para entrar nos nacionais também, mas que interessam a todos nós, aqui em Goiás, eu quero saber como é que a senhora recebeu a troca, já que a senhora falou de saúde, da ministra Nízia pelo ministro Padilha. Foi uma troca acertada? Bom, a ministra Nízia tem meu profundo respeito, é uma pessoa muito preparada, uma mulher que fez aí o seu trabalho, nós respeitamos muito. Conheci também o Padilha, que eu já estou lá há algum tempo, eu conheci o Padilha quando foi ministro e também fui sua colega como deputada federal, participando ativamente na Comissão da Saúde, que ele também participa, né? Então, nós estivemos ali acompanhando de perto a preocupação dele, o conhecimento dele sobre a área. Então, assim, o Padilha é uma pessoa experiente, é uma pessoa da confiança do governo, que tem uma influência junto ao governo, a ponto de garantir orçamento, de garantir algumas políticas públicas, né? Então, eu acredito muito que é importante também, que o Padilha também está preparado, mas aqui a gente quer ressaltar o trabalho da nossa ex-ministra Nízia, a humildade, o preparo que ela tem e com certeza deixa aí o seu legado na sua passagem pelo Ministério da Saúde. A troca foi boa ou não foi? Eu acredito muito que todos merecem o nosso respeito, a gente precisa trabalhar... Ela ficou magoada, né? Porque de manhã ela participou de um evento com o Lula, em que se anunciou aquela vacina, né, contra a dengue, e 2 horas depois, claro que Lula tirou... É claro que isso não é, ela não, né, isso aí é claro que é difícil para ela, né, mas todo mundo que está num carro como esse sabe que é passageiro, que um dia vai sair, né, então assim, eu acho que é uma coisa que a gente tem que estar preparado e eu acho que a questão da saúde é muito desafiadora, qualquer ministro que assumir tem dificuldades, o desafio não vai, colocou fulano, pronto, está tudo resolvido, isso não vai acontecer, então os problemas estão aí e eu acho que cada um tem o seu potencial, a sua possibilidade, cada um tem as suas valências, né? Eu falo assim, as suas características que vão ajudar a desenvolver ou não determinadas atividades. Então eu considero que o Padilha eu considero um bom nome. Se você me pergunta se foi a troca, é ruim porque sempre é ruim quando alguém sai, né? Mas eu considero o Padilha um bom nome nessa área, eu acredito que ele tem tudo para fazer um bom trabalho e que nós precisamos muito, né, de buscar solução para os problemas da saúde. Posso fazer uma pergunta meio talvez delicada, mas que faz parte desse contexto que a gente está discutindo aqui agora. Porque lá em Brasília, a senhora mesma já disse, a senhora apoia o governo de Lula. Aqui a senhora apoia o governo de Ronaldo Caiado. Digamos que os dois vão para um embate em 2026, rumo à presidência da República. Com qual dos dois que a senhora vai ficar? Essa pergunta é boa, né? E com certeza com o governador Ronaldo Caiado, com certeza com o estado de Goiás representado a nível nacional, né? Nós não temos aí a mínima possibilidade de não estar aí caminhando, apoiando a candidatura a presidente do nosso governador Ronaldo Caiado. Apoia então Caiado? Com certeza. Isso está fechado já? A senhora já conversou com ele sobre isso? Ele sabe, assim, a gente tem uma admiração muito grande pelo trabalho que é feito aqui em Goiás. A gente acompanha a administração dele desde o primeiro mandato, né? Apoiamos ele no primeiro mandato e Goiás tem se transformado a olhos vistos, né? E a gente tem acompanhado isso de perto, a gente tem visto as transformações que têm acontecido. Hoje, a educação em primeiro lugar do Brasil, hoje segurança é referência nacional. A gente tem aí vários projetos que caminham aí com muito reconhecimento, que são exemplo para o Brasil. E assim, eu não tenho
Isso aí já é sabido, né? E não poderia ser diferente. Para Goiás, que é o estado que eu represento, né, com certeza vai ser muito importante ter um presidente da República aqui do nosso estado que é tão apaixonado pelo estado de Goiás. Então, assim, se eu tivesse qualquer outro tipo de posição, eu estaria contra o meu estado, o estado que eu represento. Com certeza, o governador Caiado como presidente vai ser muito bom para o Brasil e, com certeza, também para o estado de Goiás. E as pesquisas continuam sendo publicadas. Uma de hoje, por exemplo, da Caiado, com aprovação de quase chegando lá perto dos 90% de aprovação popular. Exatamente. Hoje, o governador mais bem avaliado do país, né, tem esse reconhecimento da população goiana e com um trabalho firme, muitas vezes com posicionamentos que não agradam a todos, mas com o jeito dele de administrar, sempre com firmeza, com opiniões claras, bem justificadas e levando muito a sério o recurso público, os programas que ele tem de governo. A gente tem... eu já sou deputada há alguns anos, né, e eu admiro muito o que tem sido feito pelo nosso estado de Goiás. Para encerrar a mesma questão política, para a gente entrar nos seus projetos particularmente, PDT tem sido alvo de notícias, né, ou pelo menos de informações que podem ser corretas ou não corretas, mas que dão conta da mudança do comando do partido que hoje está nas mãos do seu marido, doutor Jorge Moraes. Isso procede? Como que é? Desculpa. Jorge Moraes, seu marido é o presidente do partido? Exatamente. Fala-se que ele seria substituído, isso é verdade? Não tenho essa informação, acredito que não. Acredito que não. Vamos lá então? Vamos falar sobre projetos. A senhora falou de vetos, né? A senhora queria falar sobre vetos de Lula, vamos começar a falar sobre esse que a senhora pretendia classificar diabetes tipo 1 como deficiência. Primeiro vamos fazer o seguinte, vamos conferir essa reportagem e em cima dela a senhora dá as informações adicionais. Porque, segundo esse projeto, os portadores de diabetes passariam a ter os mesmos direitos previstos no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Confere? Confere. Então vamos lá. Foi aprovada pela Câmara, foi aprovada pelo Senado em dezembro de 2024, mas quando chegou nas mãos do presidente Lula, ele vetou. Vamos ver nessa reportagem do Vitor Silva. Confira. O Rinaldo convive com diabetes há 20 anos. Ele descobriu ser portador da doença após escurecer a visão enquanto trabalhava. Hoje em dia, ele consegue ter uma vida normal. Eu conscientizei, para mim hoje, você vive normal. Quem tem essa conscientização para viver, né? Mas antes eu não tinha, eu não me cuidava. Depois que eu perdi a visão, ela escureceu, ficou turva, eu passei a ter um cuidado especial. O diabetes é um mal silencioso, autoimune, mas que pode trazer graves consequências se não for tratado adequadamente. No Brasil, milhões de pessoas convivem com essa condição, que exige cuidados diários e mudanças no estilo de vida. Ele atinge a população como um todo, independente da raça, do credo, da religião, da etnia. É uma doença do seu início bem silenciosa e que passa despercebida tanto para o médico e principalmente, obviamente, para o paciente. Se trata de uma doença crônica que ocorre quando o corpo não produz insulina suficiente ou não consegue utilizá-la de forma eficaz. A insulina é o hormônio responsável por regular a glicose no sangue e sua falta leva ao acúmulo de açúcar na corrente sanguínea, podendo causar sérias complicações. Os riscos de você não tratar de maneira adequada o diabetes é que esse diabetes vai trazer complicações graves para você em questões de décadas. Vamos dizer 10, 15 anos, você tem uma chance muito grande de perder os olhos, de desenvolver problemas encefálicos, a circulação encefálica, eu quero dizer AVC, derrame, problemas cardíacos como angina, infarto e até morte, a insuficiência renal levando a diálise e transplante, problemas na circulação das pernas levando a gangrena e outras dificuldades gástricas, problema na função sexual do homem. Existem dois tipos principais de diabetes, o tipo 1 e o tipo 2. No diabetes tipo 1, o sistema imunológico ataca as células do pâncreas, que produzem insulina, tornando o paciente dependente de injeções diárias do hormônio.
Já o diabetes tipo 2 está mais associado a fatores genéticos, sedentarismo e obesidade e pode ser controlado com medicamentos, dieta e exercícios físicos. O Centro Estadual de Atenção ao Diabético é referência no tratamento e acompanhamento de pacientes com diabetes em Goiás. Aqui, crianças, adolescentes e adultos recebem atendimento especializado desde o diagnóstico até o tratamento contínuo da doença. Vivo uma vida normal, graças a Deus, sempre minha diabetes sempre reguladinha. Faço o meu acompanhamento aqui no SEAD, que é muito bom para nós diabéticos. Crianças e adolescentes também podem desenvolver a doença, especialmente o tipo 1. No Brasil, mais de 90 mil crianças convivem com essa condição, que exige cuidados especiais desde cedo. Muito bem, um registro, né, sobre esse centro, né, o SEAD, que é uma iniciativa do senador Jorge Cajuru. Exatamente, com apoio e parceria do governo do estado. Eu tive a oportunidade de acompanhar a primeira implantação, depois agora a reinauguração já com ele todo reformado e muita dignidade para o paciente. A gente fica muito feliz de ter um instituto como esse aqui em Goiás. Verdade. Parabéns ao Cajuru mais uma vez, né, por essa iniciativa. Ele que sabe muito bem o que significa essa história de diabetes. Mas vamos lá, deputada, explica para a gente então, depois que a gente teve essas explicações importantes aí, mas explica para a gente o mais importante que só a senhora pode dizer. O que é que levou a senhora a propor esse projeto e em que exatamente esse projeto beneficiaria essas pessoas portadoras de diabetes tipo 1? Bom, eu sou coordenadora da Frente Parlamentar, né, de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Diabetes. Então, eu criei essa frente parlamentar junto com outros parlamentares. Através da frente, a gente tem debates contínuos com a sociedade civil, com os governos, né, governo federal, governos estaduais, municípios, e sempre levantando os problemas, as dificuldades, os desafios que o nosso paciente com diabetes tem. Hoje, talvez muitas pessoas não saibam, o Brasil é o 5º país com o maior número de pessoas com diabetes do mundo. Então, são mais de 20 milhões de brasileiros com diabetes. E aí a gente está considerando tipo 1 e tipo 2. E quase 10% da população. Exatamente. Né? E 600 mil, eu acredito que já é um número maior, com pessoas que têm o diabetes tipo 1, que para nós é um pouco diferenciado. Esse projeto é uma solicitação, uma iniciativa da sociedade civil, das mães pâncreas que convivem, né, com as crianças que têm o diabetes tipo 1, os familiares que convivem com as pessoas que têm. Só quem convive é que sabe o que é o dia a dia dessa pessoa que tem o diabetes tipo 1, que precisa estar ali furando o dedo em cada alimentação, controlando, que está sendo vista como uma pessoa normal, que não tem nada, e ao mesmo tempo ela pode ter um pique de hipoglicemia a qualquer momento. Isso pode acontecer na sala de aula, no trabalho, no trânsito, em qualquer lugar. Então, assim, é muito importante que essa pessoa tenha esse reconhecimento. Na verdade, é uma deficiência do pâncreas. O pâncreas, nesse caso, ele desse jeito, ele não consegue oferecer as condições para que o metabolismo dessa pessoa funcione de forma equilibrada, e isso traz um transtorno contínuo o tempo todo no dia a dia dessa pessoa. É uma situação, o país também, o Brasil hoje é o 3º com o maior número de complicações. A gente assistiu pelo vídeo quais são as complicações, né? Então, assim, é o 3º país. Então, assim, nós precisamos melhorar as condições de vida do paciente com diabetes tipo 1. E se ele for reconhecido como uma pessoa com deficiência, ele vai ter alguns acessos, né? Porque a gente tem os pacientes que têm condições socioeconômicas de resolver o acesso ao medicamento, o acesso a novas tecnologias, e a gente tem o paciente que não tem condição de ter nem uma alimentação adequada como pessoa que tem o diabetes. É uma alimentação diferenciada, muitas vezes é uma alimentação mais cara, e é por isso que a gente vê esse número de complicações. Muitas pessoas que têm o diabetes no Brasil, a tipo 1, também a tipo 2, não conseguem ter aquele tratamento, aquele acompanhamento adequado que ele deveria ter diante desse problema. Então, a gente sabe que esse projeto, e ele foi aprovado por unanimidade na Câmara e no Senado, então a gente tem uma sensibilidade muito grande, é um reconhecimento de todos os parlamentares da importância desse projeto, e hoje a luta, o trabalho, a gente está já empenhado nisso, estamos fazendo campanha para que a gente possa derrubar esse veto,
veto, fazer valer essa lei e trazer essas condições. Às vezes alguém pode questionar, vai aumentar custo, eu falo, quanto custa uma vida? Será que tem preço? Será que a lógica dessa discussão ela deve vir pela questão econômica, né? Será que a gente não precisa reavaliar e considerar a situação de vida dessas pessoas? Vai ter direito, às vezes, o BPC, mas o BPC ele tem um recorte socioeconômico muito rígido. Então, BPC, que é o benefício de prestação continuada, é um benefício assistencial. Quem vai receber é só aqueles que estiverem em condição de extrema pobreza. Então, eles têm, para entrar no BPC, para receber o BPC, tem que ter uma renda mínima. A renda per capita é muito baixa. Então, assim, uma pessoa que tem o diabetes tipo 1, que tem uma renda como essa, com certeza ele vai estar nesse grupo que pode ter complicações, porque ele não tem condições nem de se alimentar adequadamente diante dessa deficiência que ele tem no pâncreas. Mas, além disso, quais são os outros aspectos desse projeto da senhora? Em que o portador de diabetes tipo 1 seria beneficiado? Criança, por exemplo, que está na escola. Então, ele está na escola, tem o diabetes tipo 1. Muitas vezes, tem escola que não deixa a mãe ir lá entrar para aplicar a insulina na criança. Muitas vezes a escola não está preparada para entender a questão da hipoglicemia, ou para saber que a criança precisa de tomar insulina, ou para saber que a alimentação dessa criança tem que ser diferente. Então, tudo isso através Em que implicaria, por exemplo, essa responsabilização por parte das escolas? Então, hoje as escolas, através dessa Lei Brasileira de Inclusão, elas têm como obrigação dar um apoio às crianças com deficiência. Esse apoio, ele vai atender às especificidades da doença. Então, ele não vai ter que estar ali o tempo todo acompanhando aquela criança na aprendizagem, mas ali naquela escola vai ter que ter alguém que oriente todo o corpo escolar para que eles possam entender quais são as necessidades que essa criança que tem essa deficiência no pâncreas precisa. O que ela precisa dentro da escola? Então, ali, a escola tem que ter conhecimento, ela tem que saber lidar com isso e ela tem que dar condições para que essa criança frequente as aulas sem o risco, né, de ter algum problema sério pela falta de reconhecimento dessa situação da criança. Então, se é uma doença, a escola não existe nada que obrigue ela a entender, mas como deficiência, a escola ela tem que reconhecer, ela tem que oferecer ali essa condição da criança estar ali com mais informação para os servidores, as pessoas que estão acompanhando essa criança no dia a dia. A escola pode ser de qualquer tipo, né? Privada, particular, exatamente, pública, exatamente. Qualquer tipo de escola. Isso. Agora, a senhora entendeu as razões pelas quais o presidente Lula vetou esse projeto da senhora? Então, a alegação é justamente essa questão econômica, né, que eu coloco aqui, né, que não pode ser, num caso desse de saúde, não pode ser a tônica, né, não pode ser a questão que decide ou não sobre essa necessidade. Eu acho que o importante é ter esse reconhecimento e adequar, né, essas necessidades desse tipo de paciente para que ele possa ter o direito que ele precisa ter diante dessa necessidade que ele tem durante toda a sua vida. E o Congresso, que vai fazer? Pode derrubar esse veto? De que forma a senhora está trabalhando nisso? Então, aí vem o veto, né, para ser aprovado e nós estamos aí trabalhando junto aos parlamentares, conversando em todas as comissões, conversando com a população também para que procure os seus representantes para que a gente possa derrubar esse veto. E não é só esse não, nós temos outro veto também que nos preocupa muito, né, e vamos trabalhar pelos dois, que é em relação às crianças que têm microcefalia, que são filhos de mães que tiveram Zika vírus e que tiveram lá, nós tivemos lá a aprovação de um projeto que concede a essa mãe, a essa família, uma pensão para que ela possa ter mais condições de cuidar dessa criança. Então, são mães que muitas vezes deixaram o seu trabalho, a sua carreira, a sua profissão, que muitas vezes viraram mãe solo porque perderam, desestruturaram até a própria família. São crianças que dependem totalmente dos cuidados dessa mãe, dessa família, e muitas vezes essa família perde a renda que tem, não tem condições e precisa estar adquirindo itens como fraldas, como alimentação
parental, como equipamentos, né, de locomoção e vários outros cuidados para essa criança. Então, nós temos hoje no Brasil 1.500 crianças nessa situação. É um movimento que mexe com a gente. Quando a gente vê a movimentação, essas mães, elas vão lá para o Congresso, elas ficam lá o dia inteirinho com as crianças, sabe? Tentando esse reconhecimento, essa ajuda, né? Muitas vezes elas precisam de medicamentos, essas crianças precisam de cuidados e foi aprovado também na Câmara, no Senado, essa pensão e foi vetado pelo governo. Então, nós são vamos 1.500 crianças apenas? 1.500 no Brasil, 1.500. exatamente. Isso implicaria um gasto muito alto? Não acredito. É claro que teria um gasto, mas não é nada significativo perto do que representa esse recurso para essas famílias que foram desestruturadas até por uma falha do próprio trabalho de contenção, né, do Zika na época, né? Então, eu acredito que o governo tem responsabilidade sobre isso. Responsabilidade do governo federal. Também, e nós precisamos dar essa resposta, trazer esse reconhecimento a essas mães, a essas famílias, e nós estaremos trabalhando por isso. Eu acredito, Paulo, pela experiência que eu tenho no parlamento, que nós vamos derrubar os 2 vetos. Quando isso poderia acontecer? É na sessão do Congresso, né? Os vetos são derrubados em sessão do Congresso. A sessão do Congresso é quando tem o Senado e a Câmara juntos, né? E essas sessões, elas acontecem agendadas, programadas, são convocadas pelo Senado, e aí a pauta é apresentada. Assim que tiver na pauta, a gente vai votar, e aí nós vamos ter essa movimentação pela derrubada desses vetos. Tomara, Tomara, né? Porque Paulo. essas pessoas não podem ficar, né, desassistidas, né? E, Exatamente. como a senhora disse, são mães, são crianças, né, que estão sofrendo por isso, né? Tanto nesse caso, quanto no caso também do diabetes. E aí a gente, né, já pega não só criança, mas a gente tem todas as faixas etárias, mas com certeza o impacto que vai ter vai ser sobre alguns benefícios que vão receber principalmente aqueles que são mais desassistidos, que têm aí muita dificuldade financeira, que precisam de ter cuidados diários que normalmente não conseguem ter. Tá bem, vamos correr para falar de outros projetos também, da deputada Flávia Moraes, que é deputada federal pelo PDT, está aqui conosco hoje para o nosso prazer. E seu também, eu tenho certeza, né? Porque todo mundo aprecia o trabalho sério e é o que a senhora faz já lá em Brasília há 4 mandatos. Exatamente. Não é isso? Tá bem. O outro projeto da senhora propõe criminalizar a fabricação, importação e comercialização de cigarros eletrônicos, conhecidos como vape. É isso? O texto também proíbe o consumo desses dispositivos em ambientes coletivos, mesmo que parcialmente abertos. E você sabe os malefícios, né, que o uso do cigarro eletrônico pode causar? Você vai ver nessa reportagem da mamãe, Tiara Castilho. Vamos ver. Os cigarros eletrônicos surgiram como alternativas, como sendo menos prejudiciais à saúde. Mas essa não é bem a realidade, já que eles trazem diversos problemas. Na rede social, o influenciador digital Gustavo Foganoli mostrou a dificuldade quando decidiu parar de fumar. Antes do cigarro eletrônico, eu fumava no máximo 10 cigarros por dia. Isso porque eu não gostava do cheiro que ficava na mão, na roupa, no cabelo, aquela coisa fedida. Então, o pod, quando ele surgiu, meio que solucionou o meu problema. Porque, diferente do cigarro, ele não deixa cheiro. Então, foi ali que eu me afundei mais ainda no meu nicotina. Só que chegou num nível onde o pod simplesmente virou uma parte do meu corpo e eu não consigo mais ficar 30 minutos sem fumar. Com muita dificuldade, Gustavo tem cada dia se distanciado do vício. Infelizmente, muitos jovens e adultos não conseguem. Os estudos comprovam que o uso desse dispositivo está associado a diversos problemas de saúde, incluindo doenças respiratórias, cardiovasculares e risco aumentado de dependência de nicotina, além de ser um fator de risco para o surgimento de alguns tipos de câncer. A nicotina, ela traz uma dependência química semelhante com o cigarro tradicional, né, que também tem a presença da nicotina. E o segundo problema está relacionado com
os demais componentes que estão dentro dele, né? Então, existe metais pesados e existem outras substâncias que podem ser nocivas à saúde, de uma forma cancerígena ou na formação de pneumopatias, né? Inflamações do pulmão e doenças relacionadas com o tabagismo, né? Segundo dados do Ministério da Saúde, aqui no Brasil, a região centro-oeste é a que mais consome cigarros eletrônicos. E mesmo sendo proibida essa comercialização desde 2009, ainda é fácil encontrar esse tipo de produto. A pesquisa aponta ainda que os jovens são os principais consumidores desse dispositivo. O médico explica que o ideal é não fumar. E se isso não for possível, é importante que o fumante deixe o vício antes de apresentar qualquer problema de saúde. Para parar de fumar, até a gente ter uma diminuição do efeito do cigarro dele, vai demorar 20 anos, é muito tempo. Então, se a gente tiver essa consciência no início, antes de desenvolver qualquer tipo de doença, a gente vai ter uma perspectiva de vida e uma qualidade de vida muito melhor. A pneumologista Margarete Dálcomo, que também é pesquisadora, falou sobre a importância de combater o consumo desse produto que causa danos graves à saúde. O número de mortes e o número de casos hospitalizados em decorrência dos danos graves produzidos no aparelho respiratório por esses dispositivos, inclusive no Brasil, exige que nós tenhamos não só um registro nacional desses casos, para que todos nós saibamos exatamente de quem se trata e como evoluíram, como, na verdade, ter o apoio dos nossos nobres parlamentares para que toda essa legislação, na verdade, nos dê suporte e ratifique uma posição muito correta do Brasil, com toda a compreensão e o apoio da nossa sociedade civil. Espera a compreensão dos parlamentares, mas os parlamentares estão fazendo o papel deles. Esse projeto está tramitando. Onde está nesse momento e qual a expectativa que a senhora tem de que ele seja aprovado? Bom, Paulo, ele passou pela Comissão de Indústria e Comércio, foi debatido e ali, como a lógica é muito de econômica, né? A gente teve ali alguns contrapontos na discussão, mas conseguimos aprovar lá. Agora vai para a Comissão da Saúde, que já tem outro olhar, né? Vai olhar para a questão da saúde. E aí depois outras comissões até chegar no plenário. A gente sabe que o Brasil hoje é exemplo para o mundo em relação ao combate ao fumo. A gente, quando vê outros países, a gente sabe que o Brasil tem feito seu papel. Tem leis rígidas já, como, por exemplo, fumar em ambientes fechados. O Brasil tem sido muito rigoroso em relação à questão do fumo, né, em geral. Mas esses cigarros eletrônicos, eles vieram com muita força, como alternativa, né? Como se, você viu o rapazinho ali falando, não tem cheiro, então ele vem como uma alternativa que não faz mal, não tem cheiro ruim, e aí isso com certeza encantou, né? Aquelas pessoas que gostam e acreditam que é bonito fumar, que é bom fumar. E se enganaram, né? E na verdade, pelo contrário, ele é muito mais nocivo que o cigarro tradicional, convencional, faz um mal muito grande. E a gente precisa agora trazer essa rigidez para a utilização de cigarros eletrônicos, para que a gente possa evitar que a gente tenha aí muitos problemas, como já temos, de doenças pulmonares crônicas e até o câncer também, o câncer de pulmão, que foi o fio da meada para a gente entrar nessa pauta, né? A gente começou tratando na Comissão do Câncer sobre o câncer de pulmão e aí nós, nos debates, identificamos aí a seriedade, a gravidade que é o não conhecimento dos males que o cigarro eletrônico pode fazer. E os seus colegas parlamentares estão... a senhora está trabalhando junto a eles essa possibilidade de aprovação desse projeto? Senhora, que expectativa tem em relação a ele? Com certeza, estamos trabalhando. A gente conseguiu fazer uma virada na Comissão da Indústria e foi bacana. E a gente sente que o parlamento representa cada cantinho do Brasil, né? E a gente sente que
esse falta de conhecimento em relação aos males do cigarro eletrônico, ele está lá também presente nos nossos representantes. Então, assim, é importante, a gente trabalha para fazer esse convencimento. Então, alguns parlamentares já conhecem, outros vão ficar sabendo agora. Então, assim, é muito importante que a gente possa trabalhar esse projeto, ao mesmo tempo divulgar, para que a gente possa, o mais rápido possível, apresentar para o povo brasileiro os males que a utilização do cigarro e dos dispositivos eletrônicos pode causar. Tá bem, nós vamos continuar atentos aqui na nossa produção, né, o jornalismo da TV Brasil Central, da TV Assembleia Legislativa também, atento a essa tramitação lá dentro da Câmara Federal. Tomara que haja sucesso, né? Não fumo. A senhora já fumou? Não. Nunca fumou? Nunca fumei. Doutor Jorge já fumou? Não, também não. Que coisa boa, né? Fumar é uma coisa tão... Enfim, respeito quem fuma. Claro. Mas a pessoa que fuma muitas vezes não fica acordada, atenta, né? Para os riscos, né, que ela está sendo exposta. Vamos falar de outro projeto? Esse projeto aqui, que inclusive é feito em parceria, foi iniciativa da senhora e do Dr. Jorge, o Novo Olhar. Programa Novo Olhar, exatamente. É desenvolvido também em parceria com o Centro de Referência em Oftalmologia da UFG. O objetivo é oferecer atendimento oftalmológico humanizado e sem custos para a população. Vamos ver como é. Josefina de Quirinópolis e Maria Auxiliadora de Rio Quente estavam com dificuldades para enxergar devido à famosa catarata. Mas recentemente, através do programa Novo Olhar, as duas passaram por procedimento cirúrgico e saíram da fila de espera. Tinha tempo que eu aguardava, fiz lá em Campos Belos, fiquei aguardando, ó, cadê? Aí a Flávia arrumou rapidinho para mim. Então agora tá enxergando até demais. Até demais, fiz dos dois, já tô enxergando demais, graças a Deus. Uma cirurgia dessa é muito cara e financeiramente a gente ia prolongar. E eu precisei dessa cirurgia urgente de catarata e eu estava esperando, já tinha uns 5 meses para fazer a cirurgia. O programa Novo Olhar, lançado em 2021, foi criado pela deputada federal Flávia Moraes e pelo deputado estadual Dr. George Moraes, em parceria com o CEROF, Centro de Referência em Oftalmologia da Universidade Federal de Goiás, e tem como objetivo oferecer acesso mais rápido e eficiente às cirurgias de catarata. Os deputados e senadores, eles nos ajudam também com a logística, uma vez que conseguem, com as suas lideranças locais, viabilizar a vinda desses pacientes, que faz com que eles possam ser melhor assistidos no ponto de vista de logística, de trazer os pacientes para operar, de trazer os pacientes para o pós-operatório, de avaliarem e conduzirem essa questão do pré-operatório, que faz com que eles tenham uma assistência melhor nesse processo todo que envolve a realização da cirurgia de catarata. Desde que foi lançado em 2021, o programa Novo Olhar já viabilizou mais de 6.000 cirurgias de catarata realizadas aqui no CEROF. Cerca de 12 milhões em emendas parlamentares já foram destinados para o programa. O deputado Dr. George Moraes fala sobre a importância do projeto para transformar a vida de milhares de goianos. Tanto aqui na Lego, né, promovendo leis, né, que vão de encontro a agilizar, né, o atendimento das pessoas com mais qualidade, com maior rapidez, defender as causas da saúde. Né, eu não tenho dúvida que o caminho é, né, a saúde para que as pessoas possam ter uma melhor qualidade de vida. A vice-prefeita de Montevidéu é parceira do programa desde o início. É uma alegria poder estar aqui falando do projeto, até porque nós já estamos aproximando aí a 300 pacientes, que eu falo que já está ultrapassando de 400 cirurgias, porque cada olho conta uma cirurgia. O Novo Olhar está inspirando outras iniciativas dos deputados, que inclusive criaram o Fila Zero, que vai fazer parcerias com hospitais regionais do estado para zerar outras filas de cirurgias eletivas. Olha, deputada, eu quero parabenizar a senhora e também seu marido, né, o doutor George, por esse tipo de iniciativa, né, que mostra que vocês estão lá
tanto no Congresso quanto na Assembleia, para legislar, para fiscalizar, etc., mas pensando também na questão da população, no atendimento à população. A gente vê nos depoimentos aí a gratidão, né, que as pessoas têm. Exatamente. Já recebeu isso pessoalmente, Com essa certeza. gratidão, né? É o tempo todo e a gente tem muito tempo que a gente tem falado sobre isso, né? O tempo de espera do paciente do SUS, né? Muitas vezes o paciente, para conseguir uma cirurgia eletiva, ele fica esperando 1, 2, 3, 4 anos. E isso é muito complicado, porque às vezes é uma cirurgia simples, que resolve rápido e pela demora na realização da cirurgia, ela acaba culminando uma cirurgia de urgência com mais risco para o paciente, mais custo para o sistema. Nós queremos aí trabalhar outros tipos de cirurgias também, mas a gente começou nessa parceria com o Serof, que deu muito certo, eles trabalham com muita responsabilidade e a ideia é essa. Hoje, para você ter uma ideia, catarata, ela geralmente atinge pessoas com mais de 60 anos, que perdem a visão e que muitas vezes, por falta da visão, a pessoa idosa ela pode sofrer uma queimadura, um acidente, outros problemas pela falta da visão. A cirurgia é uma cirurgia rápida, ele faz no mesmo dia ele volta para casa e no dia seguinte tira o curativo e já está enxergando, né? Então é uma cirurgia que é simples, acontece, resolve o problema e que muitas vezes o paciente fica anos esperando para realizar. Então, para quem não está enxergando, voltar a enxergar é uma coisa maravilhosa, né? A nossa visão é um dos sentidos mais importantes que a gente tem e a gente fica feliz demais de poder, aqui a gente quer agradecer a toda a equipe lá do Serof, né? A responsabilidade que eles têm tido com os recursos que a gente tem encaminhado. Hoje outros parlamentares também têm participado, têm investido nesse projeto, o próprio governo do estado também tem investido e assim a gente vai conseguindo trazer uma resposta. O que eu disse aqui desde o começo, a gente precisa trazer respostas para os problemas e não ficar discutindo quem está no poder, quem vai entrar no poder, quem vai sair do poder. A gente precisa trazer soluções para os problemas que a gente tem, principalmente, e eu falo que quando a gente fala de saúde, a gente fala do bem mais precioso da vida das pessoas, né? Então a gente sabe que, principalmente na área da saúde, a gente precisa tratar com muita seriedade, com muita responsabilidade. Hoje a gente tem muitas demandas de outras cirurgias, o governador, ele acessou, hoje nós temos a portaria 190 do Ministério da Saúde, que permitiu a programação de mutirões de saúde em todas as áreas, pagando até um valor maior do que a tabela, né? E através disso, os municípios, o Estado, eles se organizam para realizar esses mutirões e o governo federal tem mandado recursos para que os entes federados possam organizar esses mutirões. Então, a gente conseguiu articular isso junto à Secretaria Estadual de Saúde, o governador, com muito bons olhos também, desenvolve hoje um programa muito relevante no sentido de cuidar dessa fila de espera de cirurgias eletivas. Então, o governo do estado tem trabalhado muito nisso e nós conseguimos também, é importante colocar que a nossa luta são em muitas frentes, viu, Paulo? A gente conseguiu aprovar uma lei que autorizou a utilização daqueles recursos remanescentes do Covid, aqueles recursos que foram de forma emergencial enviados para os municípios e para o estado para o Covid e depois que acabou o Covid parou de ser utilizado, eles ficaram na conta lá parados, que eles não podiam ser utilizados para outras coisas. A gente conseguiu aprovar uma lei, que aí a gente também trabalhou nisso e era um projeto nosso, a gente conseguiu aprovar uma lei que autorizava o estado, os municípios a utilizar esses recursos para outras ações. E o governo do estado fez a opção na época de utilizar esse recurso para trabalhar essas filas de cirurgias eletivas. Então, a gente sabe que na época foram milhões, né, que foram para essa destinação e a gente precisa continuar fortalecendo essa ação, que com certeza nós temos aí casos de pessoas que têm bolsas, sondas de próstata, bolsa de colostomia, mulheres que sangram o ano inteiro, precisam de fazer uma esterectomia e muitas vezes não têm acesso. As cirurgias ortopédicas, prótese, órtese, que muitas vezes a pessoa fica ali esperando por anos. É uma cirurgia eletiva, mas que traz um desconforto muito grande para o paciente, a demora na realização. Muitas vezes ele acaba, esse osso emenda errado, depois tem que... então, assim, a gente precisa
avançar, né? Então, a gente tem trabalhado, daqui uns dias nós vamos lançar lá em Jataí, no dia 4 de abril, a gente já fez em Trindade, já lançamos o Fila Zero lá, a gente mandou 2 milhões, fizemos aí mutirões de cirurgia de varizes, algumas cirurgias gerais, e agora nós estamos, dia 4, vamos lançar em Jataí também, para a realização de cirurgias ortopédicas, né? Então, a gente está querendo até ver se a gente consegue especializar lá no Hospital Padre Tiago para que seja um hospital especializado nessa área. Então, a gente está tentando, trabalhando para que a gente possa fazer essa grande articulação, garantir recursos e fazer realmente acontecer aí o que a gente espera, que é a dignidade de acesso aos pacientes do SUS. Tá bem, parabéns, né, pelas iniciativas, né? Nós temos a saúde da população aqui. A população precisa ser melhor assistida. Falando em projetos bons, programas bons, vamos falar de um outro também que é igualmente muito bom para os jovens universitários. Quase 4.000 estudantes foram selecionados para o programa ProBem do governo de Goiás. Para esses alunos, a bolsa é a grande oportunidade e muitas vezes a única oportunidade de finalmente cursar uma faculdade. Reportagem do Jean Diego Luiz. Oportunidade que abre portas de universidades particulares a estudantes goianos em situação de vulnerabilidade. Estou falando do ProBem, Programa Estudantil do Governo de Goiás. Isso é um programa que agrega e ajuda muitas pessoas também que estão precisando. Muito gratificante, né? Tá podendo ganhar uma bolsa, tendo uma oportunidade e o governo de Goiás sempre ajudando nós, que é estudantes. Eu estou muito feliz com essa oportunidade, já tem um tempo que eu venho tentando e aí ela veio no momento certo. A felicidade não fica limitada somente aos quase 4.000 alunos contemplados pela OVG. A primeira-dama do Estado, Gracinha Caiado, também não esconde a alegria de participar deste momento. É a 9ª vez que nós fazemos aqui no governo de Ronaldo Caiado a entrega, o lançamento das bolsas do ProBem. E para mim é sempre uma alegria muito grande, porque eu não enxergo isso apenas como uma bolsa. Nós estamos falando de pessoas carentes, transformações de vida, oportunidades. Os beneficiários são alunos residentes de 241 municípios goianos, que foram aprovados em 114 instituições de ensino. O investimento do governo de Goiás para o programa é de mais de 173 milhões de reais. O governo disponibiliza aos estudantes do ProBem bolsa parcial de 50%, limitada a R$ 650 e integral limitada a R$ 1.500. Já os estudantes de odontologia e medicina têm um valor maior, com parcial de até R$ 2.900 e integral R$ 5.800. Esse é um investimento com maior capacidade de retorno que existe no mundo a investir na educação. E vocês sabem que não é retórica, não é estar falando, é realmente transformando em realidade a educação de Goiás. Verdade, né? Transformando em realidade a educação de Goiás e transformando a vida dessas pessoas, né? Isso é importante. Eu fico feliz, parabenizo a senhora mais uma vez, parabenizo também o governador, dona Gracinha, e eu digo aqui, eu fico muito feliz quando eu posso fazer um programa como esse de hoje, embora a gente tenha falado de agruras da questão política, mas a gente falou muito, né, sobre notícias boas para a população, que é o que eu prefiro, é a minha matéria-prima, é notícia boa. Exatamente. Obrigado, deputada, por ter vindo, viu? Eu que agradeço, Paulo, quero deixar aqui um abraço a todos e dizer que eu acredito muito, viu, na política boa, que é a política do trabalho e do reconhecimento. Tá certo, obrigado por ter vindo, volte mais vezes e lembrando, né, o Dr. Jorge Moraes tem um programa também que se chama Semeando Saúde, na grade de programação da TV Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Um médico falando sobre saúde, sobre medicina. Perfeito o programa dele, já disse isso a ele e eu recomendo a você, telespectador, que acompanhe na programação da TV Assembleia. Grande abraço para você, uma boa noite.